Fala, gurizada! Beleza? Estamos de volta. Canal Aposta Tripla no ar, nesse sabadão, sábado 5 de novembro. Tá eu, meu amigo aí, Thiago Dornelles. Vamos pra cima aí, Dornelles. Vamos embora aí. Vários jogos aí. Hoje o Salerno não pôde participar com a gente, mas deixou aí os jogos gravados. Então a gente vai passar para vocês aí todas essas entradas. Então já não te esquece, né, de chegar com aquele nosso padrão do vídeo aí, chegar curtindo, te inscrevendo no canal e ativando o sininho. E vamos embora para as análises. Vamos embora aí, grade cheia. 9 jogos trouxemos para vocês aí hoje. Vamos começar com Bayer e Hertha. Quem vai analisar para nós é o Salerno. Pode dar o play. Hertha Berlim e Bayern de Munique, gurizada. Vamos lá. Hertha Berlim aí no confronto dos últimos 3 anos, né? Nenhuma vitória em cima do Bayern, pelo contrário. Só derrotas e um empate lá em 2019 ainda. A race do Hertha aqui, de 10 jogos, tem 2 vitórias, né? Uma contra o Augsburg e outra contra o Schalke. E o Bayern aqui com uma race invejável, né? 9 vitórias, um empate nos últimos 10 jogos. Mas, curiosamente, o Bayern ainda não conseguiu assumir aqui a liderança do campeonato, né? O Union Berlim vem resistindo bravamente na ponta do campeonato. Já são 12 jogos aí. Não é comum, né, a gente ver o Bayern, depois de 12 rodadas, ainda não ter assumido a ponta do alemão. Mas, cara, acho que dessa rodada não passa, de verdade. Acho que essa rodada aí o Bayern ganha e vai assumir aqui, talvez o Union Berlim tropece aí e vai chegar na ponta já nesta rodada. O Freiburg aqui também está acompanhando bem, né? 24 pontos também está interessante. Já o Hertha está aqui, né? 14º em tudo. 14º no geral, em casa e fora. É um time estável, digamos assim, né? Vamos dar uma olhada em mais dados do jogo. O Hertha concedeu nas últimas 7, não ganhou em 8. O Bayern marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10. Over 0,5 HT nas últimas 10 e over 2,5 em 8 das últimas 10. Média de gols aqui interessante para os dois lados. 2,58 média de gols nos jogos do Hertha. 4 cravado nos jogos do Bayern aí. Sendo que o Hertha acaba se destacando um pouco mais sofridos aqui, né? E o Bayern não, né? O Bayern é os feitos 3,17 por jogo. É uma patrola o time do Bayern, né? Coisa de maluco. Então aqui o 1,5 muito incidente, assim como o 0,5 HT nos jogos do Bayern. Aqui nos jogos do Hertha, aqui não tem, né? O over 1,5 que talvez me chamaria a atenção com 75%. Vamos pro match odds aí. 1,27 back Bayern. Cara, se eu estiver trabalhando, vou estar dentro, com certeza, porque o Bayern vai oferecer esse padrão de back, como costuma oferecer nos jogos do campeonato alemão. Então, ficar de olho. É uma odd normal para o Bayern, se tratando de campeonato alemão, 1,27, mesmo jogando fora de casa. Então, ficar de olho a hora que ele apresentar aquela pressão, né? Aquela blitz, onde provavelmente vai marcar o seu primeiro gol. Então, tem que ficar de olho aí no padrão de back do Bayern, para estar dentro desse back. Minha entrada para esse jogo, handicap asiático, menos 1,5 para o Bayern aí. Então precisamos de uma vitória por 2 gols do Bayern para da Green. Odd de 1,70. Meu palpite para esse jogo aí, cara. 4-1 Bayern de Munique. 4-1. Beleza? Valeu, gente. Beleza, então tá aí a análise do Salerno para o jogo do Hertha e Bayern. Vamos para agora para City e Fulham. Quem vai analisar para nós é o Dornelles. Tá contigo aí, Dornelles. Vamos embora. City Fulham. Aqui a gente viu o histórico dos últimos 3 anos. O City venceu todas as partidas. E a race das duas equipes, né? O City que vem bem na Premier, né? E teve esses 2 empates aqui na Champions ali, poupando seus jogadores, né? Até o último jogo também poupou, conseguiu a vitória de virada sobre o Sevilla. Já o Fulham aqui
não está com uma race muito interessante, né? São 4 derrotas, 4 vitórias e 2 empates. Então não vem fazendo uma campanha tão boa, né? Aqui a gente vê a classificação, né? A gente vê que o City ainda está em segundo. O Arsenal vem mantendo a ponta, vem jogando muito bem. Então o City está aqui na cola, só esperando um tropeço para conseguir assumir essa primeira colocação, né? O Guardiola, como eu falei, está poupando em 3 jogos da Champions, focando sempre aqui na Premier, porque quer vencer o campeonato, mas o Arsenal não tá dando brecha aqui e está se mantendo aqui na primeira colocação, né? Então o City tem que vir com tudo para ganhar essa partida, para se o Arsenal tropeçar, assumir essa liderança. A gente vê aqui os jogos do City em casa, né, na Premier League, e os do Fulham jogando fora de casa. A gente vê aqui que o City só não goleou nesse último jogo, então ele vem fazendo o dever de casa, né, se tratando de Premier League, vem goleando quase todos os jogos, né, como eu falei, se não goleou esse, e vem marcando gols no primeiro tempo, né, vencendo o primeiro tempo, geralmente. Então, tirando esse aqui, que ele até virou esse jogo aqui, né? Mas saiu perdendo pro Crystal Palace. Mas de resto aí tudo. O City já abriu o placar aí, já venceu o primeiro tempo e venceu a partida. Então o time começa com uma pressão muito forte jogando em casa. E é bem interessante sim estar a favor do City, se tratando aí de Premier League, que a equipe está focada para esse campeonato. A gente vê aqui as odds para essa partida. 1,15 o back pro City. Vai ser isso aí quase a temporada toda, né? 1,15, 1,20. Então não tem muito para onde correr, né? Se o City não abrir o placar cedo, como ele geralmente abre, né? Geralmente antes dos 20 minutos ele já fez o seu gol. Então, passando ali dos 20, ali pode ser que essa odd dê uma subidinha aqui com 1,20. Daí já começa a ficar interessante de se expor nesse back aqui, por volta de 1,20, 1,20 e poucos aqui no primeiro tempo. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Aquela entradinha clássica aqui, ó, da goleada do City, que dá pra gente freebetar a posição, né? O City geralmente começa já fazendo 1, 2, 3 gols no primeiro tempo, então te dá uma excelente margem para te entrar nessa goleada do City e já freebetar a posição ali no primeiro tempo e ficar, digamos, tranquilo aí, só esperando bater essa goleada. Se tu não sabe o que é freebetar a posição, logo a gente vai fazer um vídeo explicando, porque a gente não tem. Mas eu vou explicar melhor aí como é que funciona esses mercados. A minha entrada para esse jogo, como a gente olhou ali, o City já vence o primeiro tempo aí quase todos os jogos aí na Premier League. E é uma equipe muito forte. Todos os jogos tiveram mais de 2 gols e meio. E o City venceu todos. Então, cara, é uma entrada que eu gosto de fazer. Geralmente eu pego 1,5 ali, mas não tivemos odds para isso. Então vamos pegar aqui a vitória do City no primeiro tempo. A vitória do City no jogo. Então o City venceu o primeiro tempo e a partida. E mais de 2,5 gols no jogo. Fechou com uma oddzinha aqui de 1,78. Acho uma bela odd para a gente fazer essa entradinha pré. Já o meu placar, 4-0 City. Tá aí, então, a análise do Dornelles, 4-0 para o City. Vamos para a Série A italiana agora, Atalanta e Napoli. Quem vai analisar para nós é o Salerno. Pode dar o play, Dornelles. Vamos ali, então, Atalanta e Napoli aí, cara. Que jogo. Que jogo. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. Líder e vice-líder do campeonato. Time do Napoli aqui, primeira campanha jogando fora. Atalanta, sétima campanha jogando em casa. Vamos olhar a race aqui dos dois times. A Atalanta vendo uma derrota em casa para Lazio. Uma derrota até certo ponto surpreendente.
né? O time do Napoli aqui, jogando fora, uma sequência de 4 vitórias. A race normal aqui, né? O Napoli perdeu para o Liverpool um jogo da Champions que valia pouca coisa, né? O Napoli já estava classificado no primeiro. E o Empoli aqui perdeu para a Atalanta, né? A Atalanta venceu o Empoli jogando fora. A gente já vê ali que a Atalanta jogando fora é um time melhor. Ó. Que a Atalanta sustenta bem a campanha fora de casa. Em casa não é tão forte o time da Atalanta. A 7ª campanha. Vamos dar uma olhada em mais dados do jogo aqui. A Atalanta marcou em 9, não perdeu em 9 e under 3,5 em 8. O Napoli marcou em 9 e ganhou em 9. Ambas marcam não nas últimas 4 over 2,5 em 8. Então aqui o Napoli uma sequência muito boa de vitórias no campeonato italiano. A Atalanta com uma race boa também, mas tem um empate e uma derrota aqui. A média de gols dos times alta, 2,17 para a Atalanta, 3,25 para o Napoli, chama muita atenção. Ambos os times concedem menos de um gol por jogo, que é um dado bem interessante. Mas o Napoli é um time artilheiro e marca 2,5 por jogo em média. Então aqui o dado que mais me chama a atenção aqui no percentual, na incidência, é o over 1,5, né? 75%. Para ambos os casos aqui já é um número que me agrada bastante. Vamos olhar aqui então o match odds. Cara, temos odds aqui para executar uma boa leitura de jogo, trabalhar a lei a pior equipe em campo. Isso é bem interessante, né? Então 3,55 para estar a lei Atalanta, 2,22 para estar a lei Napoli. Eu venho para o jogo com um viés para trabalhar mais lei o time da Atalanta. Mesmo a Atalanta jogando em casa, acredito que o Napoli vem num melhor momento. E, cara, se for olhar a tabela aqui, Napoli se chega a vencer a Atalanta, abre bem aqui já, hein? Abre bem da Atalanta. Vai abrir ali, vai para 35, vai deixar a Atalanta com 27 se chegar a ganhar esse jogo. Então, cara, fica muito de olho aberto aí para estalei o time da Atalanta. Minha entrada para esse jogo, chance dupla para o Napoli. Então, vou ter um empate ou a vitória do Napoli a meu favor. Mais de 1,5 gols no jogo, 1,65 a odd. Achei uma odd justa, bem interessante. A gente viu que a incidência do 1,5 para ambos os times é bem interessante, 75%. E o Napoli nesse grande momento, então estamos apostando que ele não perde esse jogo para a Atalanta. Meu palpite para o jogo é 2-1 para o time do Napoli. Beleza? Valeu! Tá aí então a análise do Salerno aí para esse jogão que vai ser Atalanta e Napoli. Vamos para o Campeonato Português agora. Vamos ver lá Porto e Passos Ferreira. Quem vai analisar para nós é o Dornelles. Vamos embora. A gente vê aqui o histórico dos confrontos. Só uma vitória do Passos Ferreira e 6 vitórias do Porto aqui. Então, uma superioridade. A gente sabe lá que é em Portugal, Porto, Sporting, Benfica e o Braga ali, pela beirada ali, são os times que dominam, né, a liga. A gente vê aqui também a race da equipe do Porto. Uma race muito boa, né? Apenas essa derrota para o Benfica aqui, que infelizmente pro Porto, né? Teve uma expulsão aí e acabou complicando aí a sua situação no jogo. Tava um jogo bem disputado. Acabou tendo essa expulsão aí e o Benfica depois de, agora não lembro quantos jogos eram, mas eram, olha, muito tempo que o Benfica não vencia do Porto lá no Estádio do Dragão. E acabou conseguindo essa vitória importantíssima para o Benfica, que vem numa temporada fenomenal, né? E aqui a gente vê a race do Passos Ferreira, né? Uma race horrível, né? Não tem nem o que falar. 2 empates, 8 derrotas. É bônus do campeonato aí, né? E como já era de se esperar, é o lanterna da competição. Não tem nenhuma vitória aqui, uma campanha ridícula da equipe do Passos Ferreira. Já o Porto aqui vem na 3ª colocação. Benfica abriu muito, né? Principalmente vencendo esse clássico aí ainda fora de casa. Então já tinha uma vantagem, agora abriu bastante aí, mas o Porto tá ali, tá na briga. Ainda dá tempo, né? Tem muito campeonato pela frente.
Então tem que vencer e pelo menos passar o Braga aqui e já começar a ficar só na busca do Benfica aí. Então o Porto tem que vir com tudo, vencer. O Porto que conseguiu aí a sua classificação na Champions, né? Uma classificação muito importante para a equipe do Porto. E, cara, vem numa sequência boa. Então, esse empate com time reserva. Então tem todos esses detalhes aí. De resto, o Porto vem atropelando aqui no Português. Aqui a gente viu a race do Porto jogando em casa e do Paços Ferreira fora. O Paços Ferreira apenas conseguiu um empate aqui, né? 4 derrotas. E o Porto 4 vitórias. E essa derrota que a gente comentou ali pro Benfica, com aquela expulsão e tudo mais. A gente vê que, de resto aqui, o Porto conseguiu uma excelente vitória sobre o Braga. O Braga que é o atual vice-líder da competição. Então foi uma vitória bem importante aqui, né? Conseguiu uma excelente vitória. E de resto ganhou todos os jogos aqui com tranquilidade, vencendo o próprio Sport 3-0. Um jogo onde as odds estavam parelhas aqui e o Porto simplesmente atropelou. Então em casa o Porto é muito forte. As odds que nos dão para essa partida são odds, infelizmente, que não tem como se trabalhar, né? No back aqui. Eu, sinceramente, mesmo o Porto sendo muito superior, mesmo essa odd aí batendo 1,20, alguma coisa assim, olha só se for um massacre estilo City mesmo, assim, para mim me expor a uma odd tão baixa assim a favor do Porto. Gosto muito de trabalhar a favor do Porto, mas essa odd está bem esmagada, né? E eu vou tentar, sinceramente, se tiver um padrão bem forte de back, fazer a mesma coisa que eu vou fazer no jogo do City. Tentar me expor aqui na goleada. A gente viu que não é uma race tão fenomenal quanto a do City ali em casa, né? De goleadas, mas faz muitos gols o Porto. E pegando aí o Lanterna aí, acredito sim que possa bater essa goleada. Então tá com uma odd bem interessante aí para se expor aqui, pegar um gol rápido e já conseguir fribetar a posição. Então, para esse jogo eu venho sim tentar buscar essa goleada do Porto, ou pelo menos aí ficar fribetado, né? Já minha entrada pré para esse jogo, eu vou pegar aqui a vitória do Porto no primeiro tempo. A gente viu ali que o Porto, tirando esse jogo contra o Benfica, o Porto em todos os jogos ele venceu o primeiro tempo aqui. Aqui não tá ele marcou no primeiro tempo e venceu o goleiro histórico. Então é bem interessante aí buscar essa vitória do Porto no primeiro tempo, mais de 1.000 gols, que tirando esse joguinho quando o Benfica de novo bateu ali em todos os jogos. E o resultado final, o Porto deu uma odd de 1,62. Então para esse jogo é isso que eu venho buscar. E o meu placar 4-0 também, Porto. É o dia do 4-0, não adianta. Tá aí, é o brabo de Portugal, né? O Porto aí que é o brabo lá, tá? Né? Análise do Dornelles para esse jogo. Vamos agora para Campeonato Brasileiro, reta final agora, pegando fogo alguns jogos do Brasileirão, né? Apesar de Palmeiras já ter sido campeão, ainda tem muito jogo que vale aí nesse campeonato. Vamos ver Fluminense e São Paulo pela 36ª rodada, quem vai analisar sou eu. Então, um confronto dos últimos 3 anos das equipes, né? Confronto bem equilibrado aqui, 2 vitórias do São Paulo, 3 vitórias do Fluminense e 2 empates, né? A race das duas equipes, né? O Fluminense aqui que estava vivendo um mau momento, né? Oscilou aqui nos últimos jogos, só que agora, nos últimos 4 jogos, aí emendou 3 vitórias e um empate. Já o São Paulo, a mesma coisa também, né? Deu aquela oscilada no Brasileirão ali, mas depois que disputou a final da Sul-Americana, deu uma engrenada aqui, deu uma melhorada no Brasileirão. Que a gente vê que o Fluminense aqui é 4º colocado, né? Tenta se consolidar aqui no G5 aqui, né? Que vai para a fase de grupos da competição. E o São Paulo aqui tentando essa vaga na pré-Libertadores, né? Que é ficar dentro aí da Libertadores do ano que vem. Então o Fluminense jogando em casa aí tem uma boa campanha até, né? E o São Paulo fora não é até um bom visitante, mas nos últimos jogos aqui, se a gente pegar nos últimos 5, empatou 2 e ganhou 3. Vamos para mais dados aqui. O Fluminense marcou primeiro nas últimas 4, marcou 2 ou mais gols em 6, acima de 1,5 em 9 e acima de 0,5 HT em 9. Então os jogos do Fluminense sempre tendem a ser
mais over, né? Já o São Paulo não perdeu nas últimas 5, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, mais de 2,5 nas últimas 4, ambas marcam sim nas últimas 4 também. Aqui a gente vê a média de gols feitos das equipes, né? 1,60 do Fluminense, 1,43 do São Paulo, média de gols tomados também mais de 1 para ambas equipes, 1,14 Fluminense, 1,09 São Paulo, 2,74 média total do Fluminense, 2,51 do São Paulo. 0,5 HT aqui, 77% Fluminense, 80% São Paulo, 1,5 70, por volta de 70% as duas equipes, já o 2,5 um pouco mais fraco, né? Então, sai 2 gols ali, mas de vez em quando sai o terceiro, né? Mas a gente vê que ultimamente aqui as equipes estão saindo 3 gols. E é isso que eu vou buscar no jogo. Vou buscar over. As duas equipes vivem um bom momento, até vivem um momento de recuperação no campeonato. Estão brigando ainda. Então, eu acho que vai ser um jogo mais aberto. Então, eu vou buscar gols. Aqui 1,5 está 1,36, o 2,5, 2,06. Então, vou levar para ao vivo, tentar buscar uma odd boa nesse 1,5 aqui. Ou, se ver que o jogo vai começar já bem aberto, vou me expor mesmo nesse 2,5. Já minha entrada pré vai ser um mais de 2 gols asiático a 1,60. Aqui onde eu tenho, se tiver 2 gols no jogo, a gente tem a nossa aposta devolvida. E se tiver mais de 2 gols, aí dá green nossa entrada. E para mim, o meu placar vai ser 2-1 Fluminense. Beleza, gurizada? Vamos pro próximo jogo, então, que vai ser Santos e Avaí. Vamos continuar aqui no Brasileirão. Quem vai analisar para nós é o Salerno. Então vamos dar uma olhada aqui em Santos e Avaí aí. O time do Santos que vem de uma boa vitória contra o Goianiense. Avaí, cara, uma sequência muito longa de derrotas aí. Infelizmente, já caiu o Avaí, né? Se for olhar aqui, 28 pontos. Precisaria de 3 rodadas para encostar no Cuiabá, sendo que 3 rodadas é o que falta para acabar o brasileiro. Então, infelizmente, o time do Avaí já está rebaixado. Santos, como eu disse, né? Vem aqui, ó, com o Lena Reis de uma boa vitória, uma virada em cima do Goianiense aí. Saiu ganhando, tomou a virada e depois virou novamente o jogo. Então, na tabela ali, o Santos ficou com 46. Afastou totalmente o risco de rebaixamento, né? Somou ali os 45 pontos que todo mundo fala. Se bem que, falando sinceramente, esse ano não vai precisar de 45 para não cair aqui. Se for olhar, o pessoal tem que ver se vão pontuar ainda o pessoal de baixo aqui, mas acho que talvez com 42 já escape já. Vamos olhar mais dados do jogo aqui. O time do Avaí, ó, concedeu primeiro nas últimas 8, concedeu nas últimas 8, over 1,5 em 8. A média de gols dos times aqui, 2,20 para o Santos, 2,49 do Avaí, sendo que se destaca do Avaí aqui é os sofridos, né? E o Santos aqui os feitos, mas também não é uma coisa tão alta também. 1,5, 60% nos jogos do Santos, 74% nos jogos do Avaí. Não é o número que me agrada 100%, mas é algo que vai estar na minha entrada. Vamos falar aqui das odds, match odds. Acredito ser um jogo para leitura de jogo, exercitar a leitura de jogo e tentar pegar o Beck Santos, né? Decorrer aí do jogo, principalmente no primeiro tempo. Então, tentar achar esse gol do Santos aí, na hora que ele estiver impondo um padrão para este Beck, né? E a minha entrada para esse jogo aí é uma vitória do time do Santos com mais de 1,5 gols no jogo, pagando bem aqui 1,72. Acho uma odd bem interessante. Meu palpite para esse jogo é 3-0 para o time do Santos. Beleza? Beleza, tá aí então a análise do Salerno aí para o jogo de Santos e Avaí. Vamos voltar lá para a Europa, vamos para a La Liga, jogo do Barcelona e Almeria. Quem vai analisar para nós é o Dornelles. Vambora aí. Barcelona e Almeria. Bom, a Almeria estava na segunda divisão, subiu nessa temporada, então não tem confronto nos últimos 3 anos. A gente vê aqui a race das duas equipes. O Barcelona, a race parece que não tá tão boa, mas é que se for ver, foi só os vexames da Champions
e perdeu o clássico, né? De resto, venceu todos os jogos. Então, na La Liga, o Barcelona vem bem ali, na cola do Real. Mas na Champions realmente foi constrangedor, hein? Quando perdeu as duas pro Bayern. Não venceu aí não conseguiu se impor contra a Inter aí, né? Empatou um jogo, perdeu outro. Então, realmente foi complicado ali. Já o Almeria, uma race somente ruim aqui, né? 6 derrotas, 4 vitórias. Para o time que subiu agora, até que não esperava um pouco menos do Almeria. Tá fazendo mais do que eu esperava. Aqui a gente vê a tabela de classificação, como eu falei ali, o Barcelona colado no líder Real Madrid, né? Que vem fazendo uma temporada muito boa. Apesar teve um tropeço aí na La Liga aí, mas como venceu o clássico, né? Tinha uma gordurinha, mas agora a gordurinha já foi embora, então tá aparelho aqui, então o Barcelona tem que vencer e contar com o tropeço do Madrid para assumir essa liderança. E o Almeria vem no meio de tabela, né? Se ele conseguir se manter aqui, já vai ser uma baita campanha para ele, né? Que tava, como eu falei, estava na segunda divisão, então se manter na primeira vai ser uma baita campanha. Detalhe que o Almeria jogando fora de casa, 6 jogos, nenhuma vitória, um empate e 5 derrotas. Fez apenas 3 gols nos 6 jogos e levou 12. Então ele leva uma média de 2 gols e faz uma média de meio gol por jogo. É uma campanha bem ruim, né? Jogando fora de casa. E se a gente for ver a campanha do Barcelona, 6 jogos, 5 vitórias e um empate. Esse empate que foi na abertura do campeonato, né? Empatou em 0-0. E de resto, aqui foram dos últimos 5 jogos, o Barcelona fez 15 gols, hein? Uma média de 3 gols por jogo. Então, em casa, o Barcelona tá muito forte no campeonato, né? E aqui a gente vê essa race que eu tava falando, né? Empatou com o Raio aqui no primeiro jogo. E de resto aqui, venceu os 5, né? Isso que aqui em alguns jogos ele deu uma poupada aqui por causa da Champions, mas mesmo assim venceu, né? E o Almeria aqui, nada boa a race fora de casa. As odds, meus amigos. Vamos lá, mais uma odd esmagadíssima, né? Mas, cara, sinceramente, pro Barcelona, essa odd de 1,13 aqui, se essa odd bateu em 20, eu vou me expor, sim. Porque, cara, eu acompanho os jogos do Barcelona na La Liga aqui. Ele amassa e amassa mesmo no primeiro tempo. Então, eu acredito sim que ele vai vencer já no primeiro tempo, já vai abrir um placar interessante aí. Ainda mais pegando aí uma equipe que é bem fraca, né? E fora de casa, uma campanha ridícula. Então, cara, se o Barcelona não abrir o placar rápido, eu vou me expor assim num back aqui, se essa odd chegar ao 1,20. E também vou buscar aquela clássica, né? O terceiro jogo seguido aqui, ó. Mas vamos lá, pô. Goleada pagando 2,30. Barcelona aí depois de ter tomado esse laço aí na Champions. Vai ter que focar na La Liga. E, pô, tá querendo esse título aí, né? Então, faz um tempinho já que não vence. Então, esse ano aí tem que pelo menos disputar aí o título aí, que nem isso tem conseguido. Então, eu venho sim me expor aqui nessa goleada aqui. Acredito que o Barcelona já no primeiro tempo já consiga abrir um placar interessante aí. Então, tem tudo aí para fazer aquilo que eu falei, né? E entrar nessa goleada, aí saindo 2 golzinhos ali já dá para fribetar a posição e ficar aí só esperando aí a goleada bater, né? Já a minha entrada pré para esse jogo, vamos lá, né? Como a gente olhou ali, ó, o Barcelona em casa, eles, cara, atropela aqui. Então, venceu todos os primeiros tempos, tirando esse do Raio, né? Na estreia. Então, é uma entrada bem interessante para se fazer aqui, ó, botar o Barcelona para vencer o primeiro tempo, vencer a partida e mais de 1,5 cantos para o Barcelona. O Barcelona tem uma média de escanteios muito boa, ainda mais jogando em casa. Ó, deu até uma caidinha agora, o pessoal já se ligou.
Cara, eu até tem outra entrada que eu vou mandar no grupo do Telegram depois ali, que eu já olhei, ele bateu em todos os jogos da temporada. Essa outra entrada que eu vou mandar lá no grupo. Bateu em todos os jogos da temporada, menos no jogo contra o Bayern. Daí é uma equipe um pouco mais forte e o Barcelona não jogou nada. E também já estava eliminado, então foi um jogo que jogou. Bom, daquele jeito, né? Então, vamos falar uma besteira aqui, mas vamos lá. Então, vamos com essa entradinha pré. E meu placar, vocês não vão acreditar que eu vou falar 4-0 Barcelona. Tá aí. E vamos para dentro. 4-0, 3-4-0 aí. Vamos entrar essas goleadas. Beleza, gurizada? Vamos voltar para o Brasileirão aqui, então. Goiás e Juventude. Quem vai analisar para nós sou eu aí. Então vamos lá, gurizada. Juventude que já caiu, né? Juventude lanterna da competição. E Goiás aqui que já escapou, né? Do rebaixamento, ainda não matematicamente, mas já tá fora, né? 43 pontos. A gente vai brigar aqui por uma vaga na Sul-Americana. Então a gente vê a race das duas equipes, né? Juventude numa race horrível, né? Como foi o campeonato todo. E o Goiás numa race bem ruim aqui também. Muitos empates, tem apenas uma vitória, tem 4 derrotas e 5 empates. Mas vai pegar esse time de Juventude, né? Que fora de casa é muito mal, né? Muito mal aqui, Juventude fora de casa aqui. Em 17 jogos, teve uma vitória, 4 empates e 12 derrotas. O Goiás não foi tão bem dentro de casa também, né? Mas, cara, vai pegar esse time de Juventude já rebaixado, a Juventude com uma garotada aí, experimentando alguns jogadores, já pensando no ano que vem. Vamos para as odds aqui, para se trabalhar no ao vivo. Goiás a 1,75, Juventude 5,8. Então, não tem margem para se buscar esse ler Juventude, né? A odd já está acima de 4,5. Então, eu venho tentar buscar esse back ao time do Goiás, né? Não é aquele time que se diga, que time, né? Mas é um timezinho ajeitadinho, vem fazendo alguns bons jogos, apesar de não ter ganho os jogos, né? Mas empatou bastante ali. Teve esse jogo do Atlético Paranaense, começou perdendo por 3-0, depois buscou 3-2. Então, o time do Goiás é um time bom. Então, vem buscar esse back Goiás no primeiro tempo. Já minha entradinha vai ser um Goiás a vencer o jogo. Então, acredito que o Goiás vença aí, que ainda está brigando por essa vaga no Sul-Americano. Juventude, como já está rebaixado aí, não vem fazer muita força. Meu palpite, meu placar para esse jogo, um 2-0 Goiás. Beleza, gurizada? Vamos para o próximo jogo. Quem vai analisar para nós aí também sou eu, que é Corinthians e Ceará. Então, vamos lá. Aqui. Corinthians e Ceará. Então, um confronto dos últimos 3 anos aqui das equipes, né? O Ceará que vem sendo uma pedra no sapato do Corinthians aí. Confronto bem equilibrado nos últimos 3 anos. 4 vitórias para cada lado e um empate, né? Que a gente vê a race das duas equipes, né? Corinthians que tá com uma race relativamente boa, né? Tem apenas uma derrota, tem 5 vitórias e 4 empates. E o Ceará aqui que não vive um bom momento, né? Um péssimo momento. Nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória, 6 derrotas e 3 empates. Então o Corinthians aqui também brigando aqui nesse G5, né? Já tá no G5, né? Mas aqui entre Corinthians e Inter aqui, os times aqui vão brigar para ficar melhor na tabela, questão de premiação. E o Ceará é o primeiro aqui, né, na zona, então tá lutando para não cair ainda o Ceará. A gente vê que o Corinthians aqui em casa é um time bem forte, né? O Corinthians em casa sempre é um time forte. Teve apenas 2 derrotas aqui, que foi nessa última rodada para o Fluminense e para o líder Palmeiras, né? Um empate aqui com o Internacional. De restante aqui o Corinthians ganha a maioria dos jogos. Já o Ceará fora de casa não vence há um bom tempo, né? Desde o América Mineiro lá em junho. Então, gurizada, vamos para mais dados aqui. O Corinthians não perdeu em 8, abaixo de 3,5 nas últimas 7. Goiás não ganhou nas últimas 9, concedeu em 9, abaixo de 3,5 em 10. Vamos para as odds aqui, para se trabalhar no ao vivo. Corinthians a 1,83, Ceará 5,6. Então, vem buscar esse back Corinthians aí. A 1,83, o Corinthians jogando em Itaquera lá, é um time bem forte. Então, eu venho buscar esse back ao time do Corinthians. Já minha entrada pré para esse jogo aí
vai ser um Corinthians a vencer a 1,83. Então vejo muito valor aí. Corinthians jogando em casa, como eu falei, é um time bem forte. O Ceará é um time que tá lutando para não cair, mas acho que não vai dar não. Fora de casa, o Ceará não vem fazendo uma boa campanha. Beleza, gurizada? Então, de análise é isso. 9 jogos trouxemos para vocês aí. Vamos para nossa tripla. Nossa tripla aí. Hoje tem tripla nacional, tripla internacional. Quem vai trazer para nós é o Dornelles. Tá contigo, Dornelles. Vamos lá. Joguinho do Santos e Avaí, vitória do Santos. Corinthians e Ceará, empate anula a favor do Corinthians aqui. E o Goiás e Juventude, empate anula também a favor do Goiás. Essa nossa tripla fechou com uma odd de 2,32. Agora vamos para a tripla internacional. O joguinho do City e Fulham. Vamos pegar aí um golzinho do City no primeiro tempo. Como a gente viu ali, o City na Premier vem muito forte aí. Então tem tudo para entrar esse golzinho no primeiro tempo. Joguinho do Hertha Berlim e Bayern. Vamos pegar a vitória do Bayern. E no jogo do Barcelona e Almeria, vamos pegar aqui o mais de 5,5 cantos. Essa linha bateu em simplesmente todos os jogos do Barcelona na temporada. Então é interessante sim buscar esses cantos a favor do Barça. Essa nossa tripla internacional fechou com uma odd de 1,99. Tá aí, então, 2 triplas para vocês aí, a nossa tripla nacional e tripla internacional. Vamos para o nosso momento Gol da Sorte, nosso parceiro aí, Gol da Sorte. Quem vai trazer para nós sou eu. Então vamos lá, gurizada. Goiás, Juventude, Goiás para vencer. Corinthians, Ceará, Corinthians para vencer. Fluminense, São Paulo, over 1,5, jogo acima de 1,5. Manchester City, Fulham, City para vencer o primeiro tempo. Barcelona e Almeria, Barcelona para vencer o primeiro tempo. Porto e Paço Ferreira, Porto para vencer o primeiro tempo. Santos e Avaí, Santos para vencer. Atalanta e Napoli, dupla chance da Napoli. E Hertha Berlim, Bayern para vencer. Aqui deu uma odd 18, casando 10 pilinha aqui, dá um retorno de 188 pila. Faz teu pré-bilhete, envia, vai gerar esse código aqui, encaminha para nós que a gente vai estar validando o teu bilhete no nosso parceiro Gol da Sorte. Beleza, gurizada? Vamos para os nossos recados finais. Dornelles, tá contigo aí. Só lembrar o pessoal aí de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sino aí, compartilhar esse vídeo com seus amigos aí que gostam de apostas esportivas, de trade esportivo, de bilhetes prontos, múltiplas, toda essa função a gente sempre deixa uma entrada para cada análise que a gente faz. A gente sempre deixa a nossa tripla, quando é final de semana a gente deixa 2 triplas para vocês. A gente sempre tenta deixar uma nacional e uma internacional, mas às vezes a rodada não permite, a gente deixa 2 internacionais, 2 triplas nacionais. Mas, cara, sempre vai ter conteúdo, o conteúdo é diário aqui. A gente sempre tá postando aí, agora como eu tô subindo aqui de fora do Brasil, né, os vídeos, eu sempre subo no mesmo horário, né, sou no horário local, daí mudou o horário de verão aqui, alterou o horário de vocês aí, então tá todo dia às 8, antes era 7, agora é todo dia às 8 da noite, esse vídeo tá sendo postado para vocês aí, e então, cara, é isso aí, meu, nos apoiar e deixando o like vai ajudar muito aí, comentar aí, deixa aí um comentário aí para nós aí, dizendo alguma ideia, alguma coisa que queira mudar, ou alguma dica, qualquer coisa, né? Alguma dúvida, alguma informação que tiver sobre os jogos que a gente analisou, vai ser bem-vindo, a gente responde todos os comentários ali. E é isso aí, deixar um abraço para todo mundo e agradecer aí pela força que estão nos dando. Fechou, gurizada. Isso aí que o Donés falou, a interação de vocês é sempre muito importante para nós. Deixar um abraço também para o Salerno, que não pôde estar com nós aí, mas no próximo vídeo aí, quem sabe ele possa gravar com nós. Beleza, gurizada? Vamos para a nossa dica top do dia. Não tem, né? É o Brabo de Munique, como diz o Dornelles, handicap asiático menos 1,5 do Bayern. Então, é a nossa dica top do dia. Fechou, gurizada. Bom sábado aí a todos, boas apostas. Bora para cima. Tchau.